Aqui na nossa boa tradição de vir para a praça pública, subir nesse banquinho, e não porque essa semana a gente não pôde subir no microfone do plenário da Câmara, que foi bloqueado de maneira autoritária e violenta. Mas é porque nós fazemos questão de ligar o palácio, os palácios do poder e do parlamento à praça, que nos coloca lá, que nos mantém, que nos sustenta lá. Bom, a primeira notícia é que o Emanuel, cadê ele? Está ali. Vai detalhar aqui, ambientalista que foi já o comunicado agora de que o presidente Lula vai vetar, é o prazo limite hoje, 63 artigos da lei da mudança da legislação ambiental. Tinha coisas escabrosas, foi uma sessão que concluiu a votação às 3h45 da manhã, a famosa calada da noite, e que criava algumas coisas horrorosas, contando artigos, alíneas, incisos. Eram 400 dispositivos. Fazia uma revisão geral, um facilitário absoluto para não se ter o urgente, fundamental e necessário cuidado com o meio ambiente. Houve a notícia de 63 vetos, eu vi alguns aqui, como a Maiara e o Manu, com o ouvidinho aí, como é que chama isso? Headphone? Redphone no ouvido, para saber, porque está sendo anunciado agora, né, em coletiva de alguns ministérios lá. De qualquer maneira, é uma boa notícia, ninguém tinha ilusão, embora pedisse, veta tudo, Lula. Eu conversei com a Marina, aliás, na Flip lá de Paraty, você não foi, né, Tarcísio? Muito bacana. E ela disse, olha, tem muito artigo ali que é inócuo. A gente tem que centrar nos principais. Inclusive o licenciamento ambiental automático para médios e grandes empreendimentos, a autodeclaração de quem está interessado naquela obra, de quem é proprietário ali, das empresas, dizendo que não tem dano ambiental, e aí pronto, não precisa o órgão de controle verificar nada. Também passar para os municípios, imagino que isso foi vetado, autorização ambiental, mesmo confrontando legislação estadual ou federal. Então tem vários itens muito ruins que felizmente foram vetados. Agora a próxima batalha vai ser manter os vetos. Eles têm maioria para a devastação ambiental, mas os detalhes virão depois aí. O que nós falaremos aqui, eu estava até combinando com o Tarcísio, é meio inevitável a gente não se repetir. Eu estou com a primazia aqui, por ordem de chegada no mundo, de falar primeiro. Olha, gente, foi patético. É verdade, já houve ocupações de plenário, já houve sentada em mesas diretoras, inclusive por parte da esquerda, sim, já houve. Só que era para chamar atenção para um determinado problema e conversar. Agora, você ficar lá, se acorrentar, se amordaçar, como se o microfone estivesse vedado para eles, e dizer, daqui não sai, daqui ninguém me tira, a não ser que votem o que a gente quer, é absolutamente inédito. É uma ofensa grave a um poder, que é o poder legislativo, que é o espaço do dissenso, da controvérsia, do rico debate, da divergência civilizada. Então o que está acontecendo é a continuidade do golpe. É o 8 de janeiro, onde eles invadiram inclusive o plenário do Senado, da Câmara não chegaram a tanto, ficaram ali no Salão Verde, quebraram várias coisas, obras de arte preciosas inclusive, mas no plenário eles não atacaram. Agora sentaram lá e falaram, não abre a sessão. Eu estava inscrito, o Tarcísio também, né? Já na terça, a gente fala muito, como vocês sabem, e queríamos argumentar. Tinha uma pauta já prevista, a gente queria que ela fosse votada e discutida, e nada aconteceu.
E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que não é parente do Tarcísio Mota, o Hugo Mota virou um presidente remoto, com trocadilho, Mota remoto. Porque primeiro ele estava na Paraíba, no seu estado natal, para inaugurar e tal. O pessoal já está fissurado nas eleições de outubro do ano que vem. Segundo, ele parece que não percebeu que houve a decretação da prisão domiciliar do Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro lá atrás falou que era um absurdo. Hoje o próprio preso é carcereiro de si mesmo, fica numa boa, prisão domiciliar é um absurdo. Eles já condenaram isso, agora estão condenando a própria domiciliar. Bom, de qualquer maneira, um presidente de poder devia saber que alguma tensão haveria. Ele tinha que viajar na segunda noite para Brasília. Era simples assim, mas sumiu. Cadê o homem? Cadê o homem? 2 horas era para abrir a sessão. Não vai abrir, ninguém vai se meter aqui, ninguém vai falar. Impedir a palavra no parlamento é um contrassenso, né? Verbal, parlamento, parlamentar. Em segundo lugar, eles foram ficando lá, a ponto de, à noite, o Hugo Mota decidir que a sessão estava cancelada. Vitória, vamos conseguir. Depois, na terça, à noite, o Hugo anuncia às 20h30 que ia abrir a sessão, de qualquer maneira. Deu uma manifestação de súbita coragem, ele já estava lá em Brasília. E passou 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas, aí apareceu. E aí os rumores, que a gente nunca fica sabendo, que tem conchava dessa no parlamento, né? E, em geral, a nossa líder está líder, inclusive não foi nem chamada para uma reunião líder a líder que o Mota chamou. Ela cobrou dele, ele falou, não, é por ordem e tal, vai demorar, mas vou te chamar sem dúvida, coisa nenhuma. Bom, o resultado é que, afinal, a sessão foi aberta e foi uma sessão, no mínimo, estranha. Primeiro que os que ocuparam a mesa o tempo todo, desde o dia anterior, e se revezaram lá de madrugada com pão de queijo, cafezinho. Lá no Senado, inclusive, houve a mesma coisa, aí sob a liderança do Magno Malta, eles se acorrentaram. Eu fiquei imaginando, se alguém souber, me informa, como é que você acorrentado faz xixi? Eu sei que eles são fisiológicos, mas é uma questão que se abriu. Vai manchar aqueles tapetes azuis tão cheirosos do Senado? Muito bem. Aí eles, tá bom, com muito custo, um lá se agarrou na cadeira, né, o Marcel Van Hatten. Depois o Tarcísio dá detalhes da nossa representação com outros partidos no Conselho de Ética ou no Ministério Público, né, contra esses caras. Se agarrou, não sai. Hugo Mota assim, é o presidente, não votamos nele. Eu falei ontem, olha, nós temos a autoridade de falar com quem não votou em Vossa Excelência para a presidência da Casa, mas tem que exercer esse mandato. Nunca questionamos a sua eleição, tem que assumir o comando da Casa. E ele, tímido, medroso, acuado, visivelmente acuado, constrangido, e os caras ficaram em cima dele, literalmente, cercando. Aí ele fez a sessão, que durou 14 a 15 minutos, fez uma fala completamente fraca, para dizer o mínimo, querendo botar um sinal de igual entre quem ocupou ali as cadeiras, quem sequestrou a presidência da Casa, quem impediu o funcionamento do parlamento e quem, maioria, eu vi lá no painel, éramos 292, na hora que demos presença, porque eles também não davam presença, eles boicotaram a sessão até um determinado ponto. Mas nós, maioria, querendo trabalhar, inclusive, porque somos muito bem pagos pela população brasileira para isso. Discutir, divergir, votar, ganhar, perder, é do jogo. Agora, aquela atitude violenta, autoritária, criminosa, não cabe. Mas lá ficaram, até que o Mota encerrou a sessão, sem votar nada. Falou 14 minutos. O que aconteceu aqui desde terça-feira não foi bom. É assim, né? Amenidade total. Parece uma marmota. O pessoal descer, ninguém desceu. Pois é.
Parece uma marmota, que é um bichinho roedor, não é do Brasil, e quando está meio assustada entra para o subterrâneo, ela escava e fica lá. E ele falava, eu peço, ele não chegou, ele não teve coragem nem de dizer assim, eu peço que desçam daqui, porque o lugar dos deputados é lá embaixo, aqui é só a mesa diretora, que é a norma no regimento, é o normal para coordenar um plenário de 513 deputados. Tem a mesa diretora eleita para fazer esse trabalho de dirigir, mesa diretora. Ele falou, eu peço que se afastem para que os membros da mesa possam ocupar os seus assentos. E ninguém se afastou, mesmo pelo contrário, ficaram lá em cima. Então, foi algo de muita desmoralização do presidente da casa, né? Por incrível que pareça, o Alcolumbre foi mais incisivo, foi mais firme, né? E ele só deu um grito, aí todo mundo. Magno Malta quase chorou, se desacorrentou, abraçou. Meu presidente, eu acho que exagerei. O Flávio Bolsonaro, que é senador eleito pela população do Rio de Janeiro, ele também pediu desculpas. Esses caras têm um elemento de cinismo, assim, de falsidade, de hipocrisia no parlamento, que é uma coisa gigantesca. Você fala uma coisa num dia, fala outra no outro, não tem compromisso com a coerência nem com a verdade dos fatos. Nós nunca dissemos que o presidente Hugo Mota tinha se comprometido a votar o fim do foro privilegiado de parlamentares e essa anistia para golpistas. Nunca dissemos isso. Botaram nas redes só e falaram isso. Então, foram 2 dias patéticos. A gente está aguardando a semana que vem os desdobramentos. E tem um disse-me-disse, tem um compromisso ou não compromisso, que só vai ser testado plenamente na semana que vem. Por fim, que eu quero muito ouvir o Tarcísio também e o Emanuel sobre o pacote da devastação. Eles propõem lá na pauta, dizem que tem 243 deputados assinando isso, bancando isso. Primeiro, aparentemente é uma coisa boa. Fim do foro privilegiado para as excelências, para os deputados e senadores. Não é bem assim. É que nem angu, você olha a camada de cima, mas embaixo tem, de preferência tem carne, tem elementos mais substantivos. Qual é o problema? Eles querem acabar com foro especial, a prerrogativa de foro para parlamentar, porque com isso desce para a primeira instância. E a primeira instância tem 1000 oportunidades, não só de influência, no judiciário. Aquele olho da justiça, às vezes, está com a venda mais aberta para um lado do que para o outro. Muito mais poder de pressão. Em segundo lugar, recursos infindáveis. Tem processo que leva 30 anos na justiça, vocês sabem disso. Então eles querem, já o Supremo, com todas as suas insuficiências e defeitos, ele anda mais rápido. E concretamente, tem deputado investigado por desvio de emenda parlamentar. Querem descer isso para a primeira instância, para não ter uma condenação muito rápida do roubo que praticaram efetivamente. E vários outros crimes. Então eles não querem que o Supremo examine as más condutas, as más malfeitorias dessa gente. Esse é o sentido do fim do foro privilegiado. Nós vamos denunciar lá, se essa matéria vier mesmo a pauta, nós vamos denunciar esse esquema, esse pacto enganoso. E o segundo é a anistia para golpista, que além do mais é inconstitucional. O processo ainda está em curso. A anistia na história, em geral, há uma ou outra exceção, é feita após uma conflagração de qualquer sociedade no mundo, onde as partes resolvem pactuar e se apela para quem perdeu por uma anistia, vamos zerar e tal. O processo ainda está em exame, está em curso. Tem muita gente que não foi sequer condenada ainda. E eles querem passar uma borracha, tanto que eles falam sempre, não é à toa, anistia ampla, geral e irrestrita, para todo tempo, toda hora, todo lugar, e que na verdade podia ser assinalada com um nomezinho, Bolsonaro. É para eles
para eles, sobretudo, que eles querem essa anistia, quando ele sequer foi condenado ainda definitivamente. O julgamento está se aproximando, a turma está nervosa, está agitada e está fazendo esse tipo de coisa. Pode piorar, viu? Já se disse que no Brasil nada é tão ruim que não possa piorar, mas nós estamos lá para resistir com serenidade, com tranquilidade. Jamais usaremos os métodos histéricos deles, e sim os métodos históricos que, ao fim e ao cabo, pode demorar, pode ter revés no caminho, mas nos dão razão para construir, de fato, uma nação que não se submeta, inclusive, a esse arbítrio jamais visto desde 1964 de Donald Trump sobre o Brasil, quase todos os países do mundo. Ele, sem a menor cerimônia, quer interferir na vida nacional. Parem o processo contra o Bolsonaro, façam isso, façam aquilo, e, sobretudo, economicamente, taxando 33% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. É grave? Prejudica? Sim. É ruim? Claro. Agora, nós temos modos e meios de resistir, e o Alckmin, né, ele é um negociador nato, um cara tranquilo, ele está fazendo todo o esforço para ver se, do ponto de vista da chantagem comercial, ela não prospera. Mas é vergonhoso, os caras interromperam o recesso para abrir a bandeira dos Estados Unidos, ou do Make America Great Again, lá no plenário de uma das comissões. Então, encerro agora. O Brasil está vivendo tempos meio enlouquecidos. Ponto 1. Quem defendeu a ditadura, a censura e a tortura e ainda defende, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é um deputado apátrida agora, e ganhando o salário de deputado, voltou, saiu da licença e continua lá, reclama de uma suposta ditadura do judiciário. Quem se diz patriota, né, e sequestrou as cores verde e amarela como se fossem só deles, está dizendo que Donald Trump tem razão, como um ministro que foi das Relações Exteriores do primeiro governo da ditadura, do general Castelo Branco, Juracy Magalhães, falava que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. São esses os patriotas. Os defensores da democracia, que querem eleger muita gente para o parlamento, bloqueiam o parlamento. E um deputado eleito pelo povo de São Paulo, mais de 700 mil votos, resolve exercer o seu mandato contra o Brasil lá no exterior, nos Estados Unidos. Essa gente está virada de cabeça para baixo, está pensando com os pés, ou com o fígado, com o estômago, e produzindo dejetos. Mas o que a gente vê, e com interesses financeiros, evidentemente. Tem grana no pedaço, inclusive nesse projeto de fim do foro privilegiado. Nós estamos lá para resistir, para dizer não passarão com a democracia. Já quero lembrar, 7 de setembro é um domingo, vamos dar muita força ao grito dos excluídos, para falar que o que o Brasil precisa é votação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e taxação dos super ricos, que o Brasil precisa é a PEC da segurança pública, que o Brasil precisa é discutir e votar a redução da jornada de 6x1. Tem muitas pautas importantes para a vida do povo brasileiro. O que eles querem é se agarrar ao poder e fazer o país retroceder. Não passarão. Obrigado, Chico. Aproveitar